Vamos então iniciar mais uma revisão para o exame do 12º ano. Neste caso vamos ver a equação vetorial de uma reta no plano. É importante nós ficarmos com a noção do seguinte. Quando nós escrevemos P é igual a A mais KU, não é? O que nós estamos a fazer aqui é somar a um ponto um vetor. E quando nós somamos um vetor a um ponto, nós vamos obter um outro ponto. Aliás, aqui graficamente podemos ver isso. Se nós tivermos o ponto A, se adicionarmos este vetor verde, vetor D, nós vamos obter o ponto P. Ora, vejamos dinamicamente como é que se processa isso. Portanto, adicionando o vetor D ao ponto A, vamos obter o ponto P. E a variação deste vetor vem deste parâmetro k, que naquele caso ali está um lambda, que é a mesma coisa, um k pertencente a R ou um lambda pertencente a R. Imaginemos que se o k for positivo, significa que o vetor KU vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do vetor U. Se o k for negativo, vai ter a mesma direção, mas sentido oposto ao vetor U. Portanto, neste caso, está com um sentido, com o mesmo sentido do vetor diretor, não é? K é positivo, aqui passa a ter K negativo, porque tem sentido oposto, não é? Enquanto o vetor diretor aponta da origem nesta direção para este sentido, para baixo, este vetor lambda D tem a mesma direção, mas aponta para cima. Portanto, porquê? Porque certamente o lambda é negativo. Agora, a diferença de comprimentos tem a ver com o valor absoluto deste lambda. Por exemplo, se o lambda for 4, imaginemos que é 4, nós vamos a este comprimento do vetor diretor, vamos multiplicar por 4. Então fica aqui 1, 2, 3, 4, comprimento 4, certo? Mas com sentido oposto, porque não é 4, estamos a multiplicar por menos 4. Portanto, é preciso ficar com esta noção, não é? E a partir desta equação vetorial da reta, esta é a equação vetorial, não é? Que está definida com base num ponto e num vetor, nós depois podemos deduzir, como vamos ver à frente, as equações paramétricas da reta. E o que nós estamos a ver para o plano, neste caso estamos a ver aqui para o plano, estamos a fazer mudar o sentido do vetor diretor. Ao mudarmos o sentido do vetor diretor, reparem que a reta também muda, é paralela, é sempre paralela, não é? E o que nós estamos a ver, o que eu estava a dizer, que nós estamos a ver aqui para a reta no plano, é a mesma coisa para a reta no espaço, não é? Só que temos mais uma dimensão, mas é exatamente a mesma coisa. Vamos supor então que, e sabendo que a equação vetorial de uma reta é deste tipo, isto é, xy, que é um ponto, resulta de um ponto com uma adição de um vetor. Um ponto A, de coordenadas, por exemplo, neste caso 2, 5, vamos testar, e um vetor diretor de coordenadas o x ou o y, que tem de coordenadas 5, menos 1. No nosso caso, nós escolhemos lambda igual a menos 1. Então, vamos substituir lá em cima. Fica xa, ya é 2, 5, mais o lambda, que é menos 1, vezes o vetor diretor, que é 5 menos 1. E agora vamos fazer as contas. Então, xy é igual a quê? A 2, 5, que é o ponto, mais menos 1 vezes o vetor. No fundo é a propriedade distributiva. Vamos multiplicar este fator menos 1 por cada uma das suas coordenadas. Neste caso são 2, mas se fosse um vetor no espaço seriam 3. Fica menos 1 vezes 5, quanto é que dá? Dá menos 5. Menos 1 vezes menos 1 dá 1, porque menos por menos dá mais, não é? Portanto, ficamos com, neste caso, a soma de um ponto com um vetor. Agora, o que é que fazemos? Somamos as respectivas coordenadas. 2 mais menos 5, eu sugiro que ponham sempre entre parênteses para que não haja erros com os sinais, e 5 mais 1, aqui não precisa de parênteses. 2 mais menos 5, mais por menos dá menos, fica 2 menos 5 dá menos 3. 5 mais 1 dá 6. Portanto, o ponto que nós obtemos é o ponto 3, 6. Ora, vejamos aqui graficamente. Portanto, ao ponto vamos somar um vetor lambda vezes d. O nosso vetor d
tem este comprimento e este sentido, é para baixo. Como nós vamos multiplicar por menos 1, significa que o comprimento é o mesmo e o sentido é o oposto, trocou de sinal. Portanto, se somarmos a este ponto este vetor verde, vamos obter aqui um ponto no extremo do vetor. Portanto, a soma de um ponto com um vetor vai dar um ponto. A soma de um ponto com um vetor vai dar um ponto. Portanto, neste caso, o ponto A de coordenadas, o ponto P de coordenadas menos 3, 6 é o ponto que resulta da soma do ponto A com o vetor diretor e lambda igual a menos 1. Claro que se fizermos variar, como é que nós obtemos os pontos da reta? Fazendo variar o lambda pertence a R. Não é? Se fizermos variar este lambda no conjunto dos números reais, nós vamos obter infinitos pontos para um lado ou para o outro, consoante este lambda seja positivo ou negativo. Vamos então considerar duas questões práticas, dois exemplos práticos, alguns no primeiro dos quais tem algumas subdivisões, para esclarecer os conceitos teóricos. Considera a equação vetorial da reta no plano, xy igual a 2,5 mais lambda 1 menos 3, com lambda pertencente a R. Isto é sempre a condição, não é? Para podermos fazer variar e para podermos obter todos os pontos da reta, que são infinitos. Não é? Portanto, no nosso caso, nós temos uma reta que é definida por um ponto, neste caso o ponto A de coordenadas 2,5, cá está, e por um vetor diretor de coordenadas 1 menos 3. 1, abscissa 1, ordenada menos 3. Portanto, é um vetor de posição do ponto D. Certo? O vetor de posição, não esquecer que é sempre um vetor cuja origem é a origem dos eixos e a extremidade é o ponto em causa. Portanto, indica dois pontos pertencentes à reta. Eles pedem-nos aqui para nós indicarmos dois pontos pertencentes à reta. Nós sabemos que uma reta tem infinitos pontos. Como é que nós obtemos dois pontos? Basta escolher dois valores específicos e diferentes para lambda. Se escolhemos lambda igual a 1, substituindo aqui na equação, o que é que fica? Fica 2,5, e agora multiplicar 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes menos 3 dá menos 3, e somando agora as coordenadas 2 mais 1 dá 3, e 5 menos 3 dá 2. Significa que se nós somarmos ao ponto 2,5, se somarmos o vetor 1 menos 3, né, que no fundo é o vetor, exatamente o vetor diretor, o que é que vai acontecer? Cá está o vetor. Este vetor passa para ali, é tirar a paralela, né? Portanto, somando este ponto, este vetor, nós vamos obter o ponto de coordenadas 3, 2. Foi o que nós obtivemos aqui, não é assim? Portanto, o ponto de coordenadas 3, 2 é um ponto que pertence à reta. Vamos ver outro exemplo. Imaginemos agora que nós queremos um ponto distanciado a uma distância, o dobro do vetor diretor e no sentido oposto. Então escolhemos o lambda igual a menos 2. Porquê a lambda igual a menos 2? 2 porque é o dobro do comprimento do vetor diretor, cá está, 1, 2, e sentido oposto dado pelo menos. Fazemos exatamente a mesma coisa, substituímos o lambda por menos 2 e fazemos os cálculos. Fica 2,5 mais menos 2 vezes 1, atenção aos parentes, e depois menos 2 vezes menos 3. Sugiro sempre que utilizem os parentes. Menos 1 vezes 1 dá menos 2, menos 2 vezes menos 3 dá, menos por menos dá mais, dá 6. Portanto, vamos ter 2 mais menos 2, cá está o parênteses que é importante, e 5 mais 6. Portanto, 2 menos 2 dá 0 e 5 mais 6 dá 11. Quer dizer que se somarmos ao ponto de coordenadas 2,5, ao ponto A, um vetor de coordenadas menos 2, 6, que é este vetor aqui em cima, nós vamos obter o ponto lá em cima extremo, que é o ponto 0,11. 0 porquê? Porque é um ponto que pertence ao eixo das ordenadas e cuja ordenada na origem é 11. Portanto, o ponto de coordenadas 0,11, que é o ponto P2 neste caso, pertence à reta. Foram dados então dois exemplos. Não é? Vamos ver mais uma questão. Neste caso, verifica se o ponto de coordenadas 2,8 pertence à reta. É uma das questões que nos pode aparecer. Portanto, se o ponto 2,8 pertence à reta que nos foi dada, que tem esta equação, então ele tem que verificar a equação da reta. Para isso, como é que nós testamos se o ponto verifica ou não a equação da reta? Substitui-se o x e o y do primeiro membro, que é as coordenadas do ponto que nós pretendemos obter,
e resolvemos em ordem a lambda. Neste caso, como nós temos duas, como estamos a tratar de uma reta no plano, significa que esta equação vetorial vai ser decomposta em duas equações paramétricas. E duas porquê? Porque temos apenas duas coordenadas, no espaço já serão três, né? Ao resolver cada uma destas equações, nós vamos obter um lambda, um valor para lambda. Se o lambda for exatamente igual, quer numa, quer noutra, significa que o ponto pertence à reta. Se não for igual, significa que o ponto não pertence. Ora, vamos testar no nosso caso. Temos 2,8, temos a equação da reta 2,5 mais lambda 1 menos 3, e então vamos multiplicar o lambda pelo vetor diretor. Portanto, lambda vezes 1 dá lambda, lambda vezes menos 3 dá menos 3 lambda. Agora vamos decompor a primeira equação paramétrica, qual é? Vamos ver o x. 2 é igual a quê? A 2, cá está, mais o quê? Mais lambda. 2 é igual a 2 mais lambda. A segunda equação, y, 8 é igual a quê? A 5 mais menos 3 lambda, que é mais menos dá menos 3 lambda. Temos duas equações com incógnitas, com a mesma incógnita, lambda. Vamos resolver a primeira. Lambda é igual a quê? O 2 está a somar, passa para o membro a subtrair, fica 2 menos 2 dá 0. Portanto, o lambda é igual a 0. Na segunda equação, nós temos menos 3 lambda é igual a 8. O 5 está a somar, passa para o membro a subtrair, fica menos 5. Multiplicando menos 1, damos os membros, fica 3 lambda é igual a menos 3, de onde lambda é igual a menos 1. Repara, nós obtivemos dois valores para lambda diferentes. Portanto, isto é impossível, não é? Portanto, ou lambda assume um valor para o mesmo ponto ou assume outro. Significa que o ponto não pertence à reta. Se os lambdas fossem iguais, pertenceria. Temos então os dois valores de lambda igual a 0 e lambda igual a 1. Podemos então concluir que o ponto 2,8 não pertence à reta porque o sistema de equações é impossível. Isto é, o lambda não pode assumir dois valores diferentes. E efetivamente nós verificamos que o ponto P3 de coordenadas 2,8, que é o nosso ponto que nós estamos a testar, não está em cima da reta, está fora da reta, portanto não pertence à reta. Para pertencer à reta teria que ser um ponto em cima da reta, não é? Repara que para que o ponto P3 de coordenadas 2,8 pertencesse a uma reta, teríamos que alterar o vetor diretor. Se escolhêssemos um vetor diretor vertical, por exemplo, neste caso, porque é vertical? Porque o ponto A e o ponto P3 têm a mesma abscissa. Se alterássemos efetivamente o vetor diretor, nós já o ponto pertenceria a uma reta. Vamos então testar. Temos o ponto por onde passa a reta, que é o ponto de coordenadas 2,5, mais o lambda vezes 0 menos 3, que é o novo vetor diretor. Neste caso fica lambda vezes 0 dá 0 e lambda vezes menos 3 dá menos 3 lambda. Somando as abscissas e as ordenadas, nós temos 2 mais 0 é 2 e 5 menos 3 lambda é 5 menos 3 lambda. Portanto, o nosso ponto de coordenadas 2,8, temos o nosso ponto de coordenadas x 2 é igual a quê? A 2, que é 2 mais 0. E a abscissa 8 é igual a quê? É igual a 5 menos 3 lambda. Resolvendo, a primeira é uma proposição verdadeira, 2 é igual a 2. Portanto, nem sequer temos o lambda, portanto é verdadeira, é universal. Na segunda, obtemos um valor lambda igual a menos 1. Portanto, significa que o sistema de duas equações é possível e tem como resultado lambda igual a menos 1, certo? Portanto, vamos confirmar, substituindo. Se substituirmos na equação vetorial da reta, e se somarmos ao ponto de coordenadas 2,5, o vetor menos 1 vezes 0 menos 3, desenvolvendo os cálculos, nós vamos obter o ponto 2,8, que é o nosso ponto 2,8. Isto é, se somarmos ao ponto A este vetor que é igual a menos 1 vezes 0 menos 3, isto é, o vetor oposto com o mesmo comprimento ao vetor diretor, o que é que nós vamos obter? Vamos obter o ponto de coordenadas 2,8. Repare-se que este vetor que nós estamos aqui a somar não é o que nós estamos aqui a calcular, né? O nosso vetor parcela, portanto, menos 1 vezes 0 menos 3 é o vetor cuja origem é este ponto e cuja extremidade é o ponto P3. Porquê? Tem o mesmo comprimento que o vetor diretor e tem sentido oposto
porque derivado ao sinal menos. Vamos ver mais uma questão. Analisa se o vetor k de coordenadas menos 2, 6 é um vetor diretor da reta, da nossa reta inicial, cujo vetor diretor que foi dado era 1 menos 3, certo? Portanto, nós temos no fundo de comparar. Nós temos o vetor da nossa reta, que é 1 menos 3, que já vimos anteriormente, e agora estão-nos a perguntar se este vetor menos 2, 6 é também um vetor diretor. Ora bem, para que o vetor k de coordenadas menos 2, 6 ou qualquer outro com outras coordenadas seja um vetor diretor da reta, então as suas coordenadas têm que ser diretamente proporcionais às coordenadas do vetor diretor da reta e que consta na equação vetorial, que é exatamente 1 menos 3. Como é que nós verificamos essa proporcionalidade? Nós dizemos que 1 está para menos 2, assim como menos 3 está para 6. Isto é, a abscissa de um está para a abscissa do outro, assim como a ordenada de um está para a ordenada do outro, sempre na mesma sequência. Portanto, nós vamos obter aqui uma igualdade que temos que testar se ela é verdadeira ou não. Qual é a propriedade fundamental da igualdade? O produto dos meios, que é este, e os extremos são estes. Atenção que a igualdade é escrita neste sentido, né? Um meio é igual a menos 3, 6. Portanto, os extremos quais são? São o primeiro a ser lido e o último a ser lido. 1 e 6. E os meios é menos 2 e menos 3. Portanto, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, não é assim? Vamos testar. Portanto, temos 1 vezes 6 é igual a menos 2 vezes menos 3. Efetivamente, 6 é igual a 6, portanto, a igualdade é verdadeira, significa que o vetor menos 2, 6 é um vetor diretor da reta. Agora podemos perguntar, e qual é a constante de proporcionalidade entre os dois vetores? Qual é o número real que nós temos que multiplicar o vetor 1 menos 3 para obtermos o valor menos 2, 6? É o valor menos 2, não é? Menos 2 vezes 1 dá menos 2 e menos 2 vezes menos 3 dá 6. Portanto, a norma do vetor menos 2, 6 é o dobro da norma do vetor 1 menos 3. Os vetores têm sentidos opostos devido ao sinal menos, que nós sabemos. O sinal menos troca o sinal do vetor. Analisemos geometricamente. Portanto, ao ponto A, nós somamos um vetor que é exatamente igual ao vetor menos 2, 6, o vetor de posição do ponto B, né? E vamos obter o ponto de coordenadas 0, 11. Não é assim? Portanto, que pertence à reta. Portanto, se repararmos, o vetor menos 2, 6, o vetor k, é um vetor que tem um comprimento, uma norma, o dobro do vetor 1 menos 3 e tem sentido oposto, que é aquilo que nós acabamos de dizer. A questão D. Escreve a equação vetorial de uma reta paralela à reta dada e que passa pelo ponto U de coordenadas 10 menos 4. Nós temos aqui um ponto de coordenadas 10, x igual a 10, y igual a menos 4 e queremos por esta reta por este ponto que passe uma reta paralela à nossa reta. Portanto, como vemos, esta reta de coordenadas de equação vetorial 10, menos 4 mais lambda 1 menos 3 é paralela à nossa reta. Portanto, se a reta é paralela, significa então que o vetor diretor tem que ser o mesmo que o vetor diretor da nossa reta ou um vetor proporcional. Não é? A nossa reta tem de equação xy é igual a 2,5 mais lambda 1 menos 3, com lambda pertencente a R. Portanto, significa que o vetor diretor desta reta azul terá que ser um vetor proporcional ao nosso vetor diretor da nossa reta. Isto é um vetor que resulta de um produto k por 1 menos 3, não é assim? Com k pertencente a R. Portanto, generalizando a equação vetorial da nossa reta, né, nós podemos dizer que a nossa reta que passa pelo ponto de coordenadas 10 menos 4 vai ser, pode ter o vetor diretor que tem a outra, ou então pode ter um vetor diretor que resulta da multiplicação do anterior por um parâmetro k pertencente a R. Então, multiplicando k por 1 e menos 3, obtemos k e menos 3k. Portanto, vamos ter a equação da reta xy é igual a 10 menos 4, que é o ponto por onde passa, mais lambda, que multiplica um vetor generalizado ainda, que não está concretizado, com k e lambda pertencentes a R. Se nós concretizarmos este vetor diretor, por exemplo, com o valor k é igual a 4, nós vamos obter o vetor diretor 4, 12, não é assim? E, portanto, esta é uma das infinitas equações vetoriais que a reta pode ter, dependendo do vetor diretor que estamos a escolher.
O segundo exemplo pretende, no fundo, transmitir aqui um conceito teórico bastante importante. Considera um referencial ortonormado O e JK de versores os pontos E de coordenadas 6, menos 2 e o ponto F de coordenadas 12, 6. Determina a equação vetorial da reta. Portanto, sabemos que dois quaisquer pontos no plano definem uma reta, uma única reta. E um ponto. Se tivermos um ponto, quantas retas é que nós podemos definir? Definimos infinitas retas, não é assim? Por um ponto podem passar infinitas retas. Portanto, com um ponto nós não conseguimos definir uma reta, mas infinitas. Mas também, se a partir desse ponto nós definimos uma direção, vamos supor a direção deste vetor, então já definimos uma única reta. Daí que seja o conceito da nossa equação vetorial. Portanto, a partir de um ponto, não é? Se nós tivermos um ponto e um vetor e uma direção, nós conseguimos definir os pontos da reta, que é os pontos generalizados x, y. Portanto, associando isto à equação vetorial, nós temos que a equação vetorial desta reta azul é definida por este ponto, de coordenadas x1 e y1, mais o lambda vezes o vetor diretor azul também, de coordenadas u1 e u2. Se nos são dados dois pontos que definem uma reta, e se nós queremos determinar a equação vetorial da reta, nós sabemos que para determinar essa equação vetorial precisamos de duas coisas. Precisamos de um ponto e um vetor diretor. Então, para escolher o ponto temos duas hipóteses. Ou escolhemos o ponto E, de coordenadas 6, menos 2, ou escolhemos o ponto F, de coordenadas 12, 6. E o vetor diretor, como é que nós vamos determinar? Nós com dois pontos podemos definir dois vetores diretores. O vetor EF, origem em E, extremidade em F, ou o vetor FE, isto é, origem em F e extremidade em E. Portanto, é exatamente estes dois casos que nós vamos analisar. Se escolhermos o vetor EF, será extremidade menos origem, portanto F menos E, fazendo as continhas, temos 12 menos 6, 6 menos 2 dá 6, 8. Temos o vetor de coordenadas 6, 8. Portanto, a equação da reta como é que será? Será, se nós estamos a escolher o vetor EF, significa que o ponto que nós estamos a escolher é o ponto de origem do vetor. Portanto, será o ponto E de coordenadas 6 menos 2, mais o lambda, vezes as coordenadas do vetor diretor EF, que é 6, 8, com lambda pertencente a R. Esta é uma hipótese. A segunda hipótese será escolher o ponto F e depois o vetor FE. Como é que determinamos o vetor FE? Será a extremidade, que é E, menos F. Isto é 6 menos 2 menos 12, 6, ou seja, menos 6, 8. Repara que os vetores são exatamente iguais, mas de sentidos opostos. Por isso é que um tem de coordenadas 6, 8 e o outro tem de coordenadas menos 6, menos 8, que é o sentido inverso. É multiplicar por menos 1, um deles. Não é? Se multiplicares menos 1 vezes este, obtens aquele. Se multiplicares este por menos 1, obtens o outro. Portanto, e neste caso, a equação da reta será xy é igual a 12, 6, que é as coordenadas do ponto F, mais o lambda vezes o vetor diretor, que é menos 6, 8. Vamos então ver dinamicamente no GeoGebra isto que nós vimos, de modo a ficarmos com uma ideia mais concreta sobre os conceitos teóricos. Podemos então ver aqui dinamicamente, portanto, se escolhemos um ponto, se tivermos um ponto qualquer e um vetor diretor, conseguimos definir uma reta, né? Cá está. Por este ponto passa uma reta que é paralela ao vetor diretor. Alterando a direção do vetor diretor, a direção do vetor diretor só influencia a reta. A intensidade ou a norma do vetor diretor vai permitir depois definirmos, mudando o seletor, se o lambda for 0, o que é que significa se o lambda for 0? Vamos pôr aqui 0. A equação fica a um ponto somamos um vetor nulo. Ao ponto A, de coordenadas 3, 3, ao ponto A de coordenadas 3, 3, estamos a somar um vetor nulo. Então vamos obter o mesmo ponto. Só é diferente se nós fizermos variar o lambda. Positivo será num sentido, isto é, será no sentido do vetor diretor, negativo no sentido oposto ao vetor diretor. Portanto, é importante ficar com esta noção geral desde já. No nosso caso, vamos pôr isto, portanto, o ponto tem de coordenadas 2, 5, portanto, abscissa 2, ordenada 5, portanto, é este ponto,
e o vetor diretor tem de coordenadas 1, menos 3. Portanto, abscissa 1, ordenada menos 3. Portanto, significa que é isto. Vamos então ver aqui algumas questões. Portanto, o vetor de posição, temos o ponto A, que é importante para definir a reta, e temos o nosso vetor diretor. A partir daqui, o que é que nós queremos? O que é que nós temos? Se nós queremos um vetor lambda d, isto é, um vetor que resulta do nosso vetor de direção multiplicado por parâmetro lambda pertencente a r, fazendo variar este parâmetro, nós vamos obtendo o quê? Diversos pontos da reta. Não é? Começamos por ter, se lambda for igual a 0, o próprio ponto A, passamos para um ponto imediatamente abaixo, já obtemos outro ponto, e, portanto, fazendo variar isto neste intervalo, nós temos os pontos os infinitos pontos da reta, não é assim? Em termos de equação da reta, a paramétrica, temos a reta R, resulta da adição ao ponto 2 de coordenadas 2, 5, o vetor, a parcela lambda vezes 1 menos 3, que é o vetor diretor. Já vimos a equação vetorial da reta, já vimos as equações paramétricas que resultam da subdivisão desta equação vetorial em tantas quantas as coordenadas. No caso do plano são 2, no caso do espaço são 3 equações paramétricas. E a equação cartesiana de uma reta é do tipo, no plano, é do tipo mx mais b. Reparem aqui que o valor de m, do declive, é o quociente entre a ordenada e a abscissa do vetor diretor. Vamos alterar aqui o valor para nós vermos. Por exemplo, aqui. O vetor diretor tem de coordenadas 2 menos 1. Será menos 1 meio. Cá está. O m é igual a menos 1 meio de x. E o 6 é ordenada na origem, né? É o ponto de interseção da reta, é a ordenada do ponto de interseção da reta com o eixo dos y. Portanto, no nosso caso é 1 menos 3, mantendo a posição. Vamos ver a linha 1, dinamicamente, os tais dois pontos pertencem à reta. Reparem, se nós alterarmos o vetor diretor, os pontos deixam de pertencer à reta. Não é? Só pertencem se o vetor diretor for este, ou um que seja proporcional. No caso, no exercício 2, o ponto de coordenadas 2, 8 não pertence à reta, cá está. Mas se o vetor fosse deste tipo, 0 menos 3 ou proporcional, não interessa. Repare, é um vetor que resulta sempre da multiplicação do vetor 0 menos 3 por um valor k. A reta é vertical e inclui sempre o ponto 3, o ponto de coordenadas 2, 8. Portanto, voltando à posição inicial, exercício 3, cá temos o vetor de posição menos 2, 6, que é exatamente uma norma, o dobro do vetor diretor inicial e com sentido oposto. Exercício 4 tem a ver com o nosso ponto U, de coordenadas 10 menos 4, cá está, e reparem que se alterarmos o vetor diretor inicial da nossa reta, como está definido dessa maneira, a reta que obtemos, a reta azul, é sempre paralela à nossa reta, não é? Finalmente temos a parte final do segundo exercício, em que queremos definir a equação vetorial da reta dada de 2 pontos. Não é? Nós, para definirmos 2 pontos, definimos uma reta, mas podemos defini-la como a partir de um ponto E com um vetor diretor EF, ou a partir do ponto F com um vetor diretor FE. Portanto, o que é importante neste caso era exatamente ficar com a noção de que, fundamental, de que a equação vetorial da reta resulta no fundo da soma, da adição a um ponto de um vetor, e fazendo variar o parâmetro lambda nós obtemos os infinitos pontos de uma reta. Em termos tridimensionais é exatamente a mesma coisa. Não vamos perder grande tempo porque é exatamente a mesma coisa. Só que no caso do espaço temos mais uma equação, mas tudo se mantém na mesma.